bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Nesta semana, na verdade, somos só 2 mulheres jovens, porque a Adriana Cardoso não pode estar presente por motivos profissionais, mas cá estou eu e a Maria. Desta vez, como somos só 2, vamos ousar tentar falar sobre 3 temas. E começamos então com um dos temas mais quentes dos últimos dias, a contratação, que entretanto não acontecerá, de Hélder Rosalino para secretário-geral do Governo, com uma remuneração de meros 15.000 euros mensais, que tem agitado grande debate sobre salários de políticos, sobre moralidade e imoralidade nestes mesmos salários, especialmente em comparação com os salários médios e mínimo em Portugal, e que tem também gerado algumas discussões relacionadas com o Banco de Portugal, com os consultores do Banco de Portugal. E passo para ti, Maria, obviamente para ti, porque não há mais ninguém neste programa. Como é que vês todo este como é que vês todo este debate, e também acho que esta questão mais de fundo sobre remuneração de políticos, sobre leques de remuneração, também sobre a alteração que permitiu aumentar a remuneração para secretário-geral do Governo? Sim, eu vou ser... Aliás, ia dizer que ia tentar ser breve e não sei se consigo, porque são imensas questões que acho que são muito relevantes, mas é importante dizer uma coisa: isto vai ser falado pelo Governo, obviamente, nos próximos dias. O Governo já tem uma defesa em relação a este caso, que é que há muita gente já com exceções a esta lei, que não permite que os funcionários públicos ganhem mais do que o Primeiro-Ministro. É verdade que já existem imensas exceções, por exemplo, os presidentes das CCDRs, como já foi lembrado ao longo da última semana, têm essa exceção. O Banco de Portugal tem essa exceção, porque é um regulador, portanto os reguladores também têm uma exceção à lei da remuneração dos funcionários públicos. E depois empresas públicas que estejam em regime de mercado livre também têm essa exceção. Porquê? Porque têm que ser competitivos. E o Governo e os políticos perceberam isso. É engraçado que depois não tenham percebido isso também para os políticos, ou seja, que também é preciso, na minha perspectiva, também é importante ter competitividade salarial ao nível dos políticos. Mas eu gostava de falar em relação, e depois podemos ir a esse debate, eu não sei se tu concordas, Leonor, mas eu gostava de falar em relação ao Hélder Rosalino numa coisa específica. O debate foi todo à volta destes 15.000 euros que iria receber, se iria receber do Governo, se teria que ser o Banco de Portugal a remunerar a Hélder Rosalino, ainda que ele desempenhasse funções de secretário-geral. O Banco de Portugal diz que não. É uma confusão enorme. O Governo supostamente terá alterado a lei, alegadamente, com um caso muito específico, com o Hélder Rosalino. Claro que o Governo agora não quererá ir atrás, voltar atrás nesta lei que propõe, porque isso será admitir que fez a propósito e só a propósito de Hélder Rosalino. Mas a minha questão principal até é outra questão, é porque é que Hélder Rosalino estava a receber 15.000 euros. Porque Hélder Rosalino, e isto, o Expresso fez um artigo interessante na segunda-feira à noite, creio que foi ao final do dia, publicou um artigo interessante sobre isto, que é o que acontece há vários anos, isto há pelo menos 15 anos, é que as pessoas que são consultores da administração do Banco de Portugal continuam a ganhar mais ou menos o mesmo quando desempenhavam funções na administração. Hélder Rosalino já só era consultor da administração. O que é que justifica que ele ganhasse 15.000 euros, que era mais ou menos o mesmo que ganhava quando estava dentro das funções de administração? Porque é que isto acontece? Isto já aconteceu inclusivamente com mais outras pessoas. E, aliás, quem também foi consultor foi o Mário Centeno, em 2014. E a minha grande questão é essa: porquê que isto acontece? O que é que justifica
quantas pessoas haverá mais do que as que sabemos até agora? Porque aparentemente o Expresso perguntou, o Banco de Portugal não respondeu. Quantas pessoas é que haverá mais nesta situação? E é uma situação de exceção ou não? Eu acho que o grande debate deveria estar aí sobre Mário Centeno, a pedir respostas a Mário Centeno, do que propriamente sobre a contratação de Hélder Rosalino. Mas passo para ti, Leonor, perguntando-te as mesmas perguntas que tu me fizeste a mim, ou seja, e perguntando se concordas com a questão da valorização do salário dos políticos, é que é um tema muito sensível, porque é um tema que já há muito tempo, antes da existência sequer de partidos assumidamente populistas, se bem que o CDS durante os anos 90 assumia-se populista de direita, é uma questão muito difícil de falar, tendo em conta que os políticos são sempre, estou a citar, corruptos, são sempre taxos. O CDS fazia uma campanha, David Diniz lembrou, fazia uma campanha nos anos 90 com os taxos, com o Manuel Monteiro, taxos dos políticos, e portanto pergunto como é que tu vês esta questão e como é que abordas esta questão? Bem, antes de responder à tua questão, vou só à questão do próprio Hélder Rosalino e gostava de dividir aqui em duas questões dentro desta grande questão. Uma é a transparência, a segunda é a moralidade. A primeira é sobre transparência. Acho que há 2 pontos fundamentais. O primeiro tem a ver com o timing. O governo alterou pela calada durante o período natalício e de festas da nova lei da remuneração deste cargo para poder pagar mais a Hélder Rosalino. E acho que o timing em si mostra que o governo queria fintar uma polémica que saberia que existiria, tentando escondê-la no meio de um período em que as pessoas estão naturalmente mais distraídas. Depois, há outra ideia que o governo tentou transmitir que acho que é falaciosa e é pouco transparente na forma de comunicar com as pessoas, que é a ideia de que o governo estaria a poupar com a contratação de Rosalino, com este salário, porque assim não teria de contratar outra pessoa. E isto não é bem verdade. Em primeiro lugar, porque Mário Centeno disse logo que o Banco de Portugal não continuaria a pagar o salário porque não era legalmente possível. E depois dizer que já agora o Banco de Portugal é uma entidade com orçamento próprio e independente que não recebe dotações orçamentais do Estado e que o salário de Hélder Rosalino, que entretanto já não será o contratado, seria acabará, e neste caso de quem foi contratado, acabará por ser pago pelo Orçamento do Estado. Portanto, isto é tudo uma grande confusão na explicação, que felizmente já foi explicada em meios de comunicação social, mas acho que também mostra uma certa inexperiência e pouca vontade em comunicar de forma transparente, porque sabem que tinham assim sabiam que tinham um problema nas mãos, tanto que acabaram por recuar, ficaram ao meio da ponte, foi toda uma grande confusão e falta de transparência. E depois a segunda questão, que para mim até é mais relevante e se sobrepõe quando estamos a ter uma discussão política, é a questão da moralidade. Além deste problema da falta de transparência, do disse, não disse, de recurso, de quem é que paga, de quem é que não sei o quê, parece que há uma grande confusão. Portugal é um dos países com os salários médios mais baixos da Europa, com um salário mínimo muito baixo ainda, em que as pessoas lutam contra uma crise da habitação terrível, em que as pessoas da nossa geração ganham em média 1.000 euros e mal conseguem sair de casa dos pais. Faz sentido, é normal que um governante ganhe 15.000 euros por mês, praticamente o dobro de um primeiro-ministro. Isto tanto mais é imoral para mim quando olhamos para a história de Hélder Rosalino, que foi secretário de Estado do governo PSD-CDS durante o tempo da Troika, tendo sido o secretário de Estado com mais responsabilidades nos cortes austeritários para a administração pública, uma das caras associadas aos cortes no subsídio de férias e de Natal, no aumento de horas de trabalho, nos cortes nas pensões, e nesta altura em que Rosalino fez parte do governo, parecia-lhe a ele normal, e suponho que aos outros governantes desse mesmo governo também, aos outros membros desse governo também, que as pessoas ganhassem um salário mínimo nacional de 500 euros. Mas hoje ele acha normal ganhar um salário 30 vezes superior àquele que impunha a grande parte da população portuguesa. E eu acho que há sobretudo uma grande questão de imoralidade aqui, para além de um zigue-zague um bocadinho... que mostra assim um bocadinho de incompetência e inexperiência por parte do governo, que depois arranja
um bate-boca com o Banco de Portugal que diz uma coisa que não é verdade. Há também uma grande questão de moralidade, que é, estamos a discutir a pertinência de um salário de 15 mil euros num país em que há uma geração inteira que não consegue sair de casa, em que as pessoas não conseguem ter uma casa para si próprias, em que há pessoas que não se podem divorciar porque não têm dinheiro para pagar uma casa, pessoas condenadas em viver em casa dos pais até aos 35 anos. Quer dizer, e nós estamos a discutir se é competitivo ou não para um só homem ganhar 15 mil euros por mês. Eu acho que é um debate que pelo menos a mim me causa muita comichão. Mas por falar em coisas que nos causam comichão, pensando assim muito rápido, temos André Ventura, que já se perfila na corrida a Belém, o que já seria de esperar, porque o líder do partido de extrema-direita já tinha dito que o partido teria candidato próprio, e já sabemos que pelo sim, pelo não, o Chega aposta sempre em André Ventura como candidato para tudo, porque quando não aposta normalmente sai ao lado. E Maria, o que é que tens a dizer sobre Ventura na corrida a Belém? Eu tenho só uma, se tu me permitires, porque estás a moderar, mas como somos só duas, não sei se nos podemos estender, mas eu tenho só uma questão para ti, que é, eu entendo a questão da moralidade e o argumento que fizeste, mas o argumento que fizeste está próximo dos argumentos populistas, porque, repara, tu podes, e aliás, é um argumento usado à direita também, isso foi o argumento usado pelo Chega e pelo CDS nos anos 90 na questão dos taxas dos políticos, é sempre assim. A minha questão aqui é, para, tu tens um problema enorme de baixos salários na economia portuguesa, com certeza, mas usar isso para dizer que os políticos e administradores do Estado não devem receber muito, então tens que, logicamente, dizer que os administradores das empresas em mercado livre não podem ganhar muito. Sim, eu entendo que esse seja o teu também argumento. Também é uma proposta do Bloco de Esquerda e é uma proposta antiga da esquerda a existência de leques salariais não só para permitir que as pessoas não ganhem abaixo de X, mas que nas empresas também não se ganhe acima de Y. E quando eu falo da imoralidade, é da imoralidade de ganhar 15 mil euros mensais. Eu não estou a fazer a conversa de que os políticos os políticos não fazem nada, é só taxas, vão para lá ganhar. Ou seja, eu não ponho em causa a dificuldade e o desafio e o quão trabalhoso é ser deputado, é ser governante. Não é essa a questão. A minha questão prende-se especificamente com os 15 mil euros, que aliás foi um valor que foi aumentado para permitir, tudo indica que esta pessoa ocupasse este cargo. Mas eu não estou... Certo, correto, por isso é que eu estava a ir aí. Eu sei que esse é o argumento da esquerda. A minha questão a seguir é, tu tens um mercado livre que permite a remuneração salarial em X% ou X vezes o salário mínimo, e já existe, ou seja, estamos no campo do real agora. Isso existe em Portugal, existe noutros países. O que outros países fazem equivalem salários dos administradores públicos em regimes de transparência, em França e Inglaterra, com regimes diferentes, aos do mercado, para conseguires assegurar que tens pessoas boas e as melhores pessoas mais qualificadas a gerir o Estado. E, portanto, tu consegues fazer equivaler os salários, porque senão o que vai acontecer é que essas pessoas que são muito qualificadas nunca vão prestar serviços públicos. Eu acho que há aí um argumento... E dentro desse parâmetro... Eu acho que há um argumento com o qual tu começas aí, que para mim... quer dizer, já não há uma discussão na qual faça para mim sentido entrar, porque eu não acho que a política tenha de ser competitiva. Eu acho que a política é uma missão. As pessoas fazem política não porque têm a oportunidade de ganhar tanto como a fazer X ou mais do que a fazer X. As pessoas deveriam envolver-se na política independentemente da remuneração que ela dá, porque acreditam em alguma coisa, porque acham que estão ali para transformar a vida das pessoas de alguma forma. Para mim nem sequer me interessa discutir se uma pessoa que é um gestor ótimo no privado está cheio de pena porque vai ganhar menos se fizer política. Não faça. A política é uma missão e não uma coisa para pôr no currículo. E por isso para mim esse debate está envenenado desde o início e não faz sentido fazê-lo. Repara que nos reguladores, que quando tu queres chamar pessoas para exercer funções de reguladores, tu não estás a querer que elas prestem um serviço público de política. Aliás, tu estás a querer que os reguladores do Estado sejam independentes do Estado, porque senão não faz sentido, são órgãos de administração pública. E nisto eu falo, por exemplo, do Banco de Portugal. Tu queres garantir independência do Estado.
da ação política do Estado. Claro E, que portanto, sim, aí mas é importante tu teres funções de equivalência salarial ao mercado concorrencial, como é importante nas empresas públicas. As pessoas não vão para as empresas públicas só para prestar um serviço público. Vão para as empresas certo, públicas claro que não, mas eu que acho operam em que o regime Estado não tem concorrencial. nenhuma responsabilidade de equivaler salários a um mercado, a um suposto mercado livre qualquer, em que há pessoas a ganhar salários absolutamente absurdos e vergonhosos, especialmente quando se olha para a estrutura inteira de empresas privadas, e eu não vejo o Estado da mesma forma. Simplesmente eu não acho que o Estado tenha a responsabilidade de ter de fazer equivaler os seus salários esses que são muitas vezes pago com dinheiro de contribuintes e com dinheiro público, que a coisa pública tenha de ser regida da mesma forma que uma empresa privada. E por isso este debate para mim está inquinado desde o início, porque eu não acho que o Estado tenha Mas uma então responsabilidade um de deputado para ti, competitividade, mas acho mesmo que temos de avançar neste tema, porque acho que nem sequer estamos a falar certo? Mas aqui na então um mesma deputado língua. para ti vai receber 1.000 euros. Não, Mas então um deputado para ti eu vai acho que receber 1.000 ninguém euros. deveria, Não faz eu sentido acho que ninguém receba deveria 3 neste mil. momento receber 1.000 euros, porque 1.000 euros neste momento é um salário que não permite pagar uma casa, que não permite ter uma vida digna. Correto, concordamos. Acho que os deputados são pessoas que trabalham muito. Acho que nunca me Mas é o ouvirás salário cair médio. num populismo bacoco de que os políticos não fazem nada, muito pelo contrário. Acho que, para começar, a coisa do político, acho que todos somos políticos, todos temos participação política. Acho sim que um deputado é um trabalho muito exigente e que deve ser bem remunerado, tal como, enfim, muitos outros. Nunca me ouvirás dizer que um deputado deve ganhar 1.000 euros ou que não deve ganhar o que quer que seja. Acho é que pôr o Estado num papel de concorrencial com o privado é um debate que de início está inquinado para mim, que não faz sentido ter. Mas passando para a pergunta que eu te fiz há pouco, André Ventura na corrida a Belém. Eu gostava de falar da questão da André Ventura na corrida a Belém, que era o que tu dizias, não surpreende muito, apesar de surpreender por causa de um concorrente que também se está a perfilar à corrida, que é o Almirante Gouveia Melo, que agora já não é Almirante, e ainda bem que já não é Almirante, porque se quer concorrer à presidência da República é bom que se tenha afastado desse cargo, para não termos mais edições da revista da Marinha do Almirante de braço dado com o Príncipe Perfeito, é uma coisa perfeitamente absurda. E para mim só é fascinante perceber porque é que André Ventura achou que deveria concorrer, e será interessante saber se André Ventura desistirá antes da primeira volta ou não, porque o que nos mostram as sondagens até agora, e há poucas, e ainda estamos a um ano, e portanto o Almirante Gouveia Melo poderá tropeçar muito no caminho, porque nós ainda não sabemos bem o que é que ele pensa e o que é que irá dizer, e isso pode ser um problema, é uma arma neste momento porque é um não político, mas poderá ser um problema. Mas o que sabemos até agora é que há uma porção significativa de eleitores de vários campos políticos, e isso inclui o campo político do Chega, que simpatizam com o Almirante Gouveia Melo. Portanto, André Ventura poderá aqui arriscar um resultado que não é o resultado que ele espera ou o resultado que ele acha que o Chega terá, porque pode forçar os seus eleitores a decidirem entre um ou outro. Isso vai ser um tema que nós certamente vamos acompanhar. Mas eu sou André Ventura, concorrer à presidência, eu tenho várias questões. Eu gostava, se me estiverem a ouvir, se eu puder citar umas frases, eu vou começar a citar. O conceito de pânico moral serve como justificação para restrições desproporcionais, sempre baseada na percepção de fatalidades iminentes. E depois há outra, que é: a luta contra o crime organizado tem ignorado postulados constitucionais fundamentais, como o direito à não discriminação com base em raça ou religião. Estas duas frases, e há várias, são escritas por André Ventura em 2013, na sua tese de doutoramento, que apresentou em Cork, na Irlanda, em que defendia que o populismo penal estava a afetar os postulados do Estado de Direito nos países europeus. Isto por causa da luta contra o crime organizado e contra o terrorismo. Em 2013, André Ventura, académico, escreve isto. Em 2024, 23, 22, agora também, André Ventura tem feito exatamente aquilo que André Ventura, académico, disse que era perigoso. Quando foi questionado sobre isso, André Ventura, político, disse que as opiniões do André Ventura, académico, eram ciência
E as opiniões do André Ventura político são as verdadeiras opiniões do André Ventura. E este desdobramento parece-me ligeiramente patológico. Nós vemos este desdobramento em pessoas geniais, mas quando não há gênio é estranho, é esquisito. E eu gostava de perguntar, Leonor, dando esta dica, de que André Ventura diz que há uma opinião científica da sua tese e depois há a sua opinião política. E como tu também estás a escrever uma tese de doutoramento, eu gostava de perguntar se tu também tens isso, se também te desdobras entre aquilo que tu investigas cientificamente e submetes aos teus pares para revisão, da peer review académica, um trabalho sério, e depois aquilo que tu achas, consegues desdobrar-te assim, se achas que é uma obra genial, André Ventura conseguir fazer isto, ou se achas mesmo que é só uma farsa. Não, eu acho, e ainda bem que trouxeste isso, porque de facto quer dizer, é uma dissonância cognitiva no mínimo curiosa. Acho que isso não existe. Acho que não existe um eu académico ou científico e outro eu político. Muito pelo contrário. Acho que, para começar, que todo o trabalho científico é um trabalho político. E todo o posicionamento no nosso trabalho académico, mesmo aquele trabalho académico que no âmbito das ciências sociais que se diz de si próprio ser neutro, é falacioso. Nós temos sempre uma posição no campo em que estudamos, como historiadores, antropólogos, sociólogos, uma posição face àquilo que estudamos, e é sobretudo importante começar como cientistas sociais por dizer qual é a nossa posição para que possamos ter uma abordagem crítica e transparente ao que estudamos. Agora, nós nunca somos uma pessoa no nosso trabalho académico e noutra. No mínimo somos mentirosos num deles, somos falsos num deles, estamos a fingir num deles. E eu, André Ventura, estava a fingir porque no campo académico achou que era melhor usar perspectivas antipunitivistas e basear-se em factos reais, ou simplesmente todo este show do penalismo extremo, todo este show à volta dos bandidos, é exatamente um show, e ele não acredita numa única palavra, mas sabe que encontrou um nicho político em Portugal que conseguiu ocupar e aí tornar-se relevante, e decidiu falsificar em grande medida as suas crenças. E ou seja, tenderia para achar isso, mas a verdade é que pouco interessa, porque a verdade é que pouco interessa se André Ventura de facto percebe que está a dizer mentiras e no fundo acredita que o populismo penal é uma coisa que vive e cresce no racismo e na xenofobia e que prejudica o Estado de Direito, e à mesma avança com isto. Quer dizer, pouco importa. A verdade é que ele é a pessoa que perfila essas ideologias, ele é uma pessoa que tem todas as semanas, a toda a hora, constantemente debitado falácias sobre migração que têm resultado até em atos violentos para com migrantes, feito aumentar o discurso de ódio, e ele é a cara da extrema-direita em Portugal, independentemente de acreditar nisso ou não. Se não acreditar, só o faz uma pessoa ainda pior e uma figura ainda mais sinistra, parece-me. E enfim, acho que o que tu trouxeste foi muito interessante, não tenho propriamente muito mais a acrescentar. Acho que a questão da candidatura de Ventura divide o campo da extrema-direita, porque no sentido em que Gouveia e Melo, apesar de ser uma candidatura mais ampla, obviamente, do que a extrema-direita, porque leva muito do PSD, eu acho que até da direita do PS, a verdade é que Gouveia e Melo é muito sedutor para o eleitorado do Chega, não é? Ainda por cima, se pensarmos no eleitorado do Chega como a grande massa de quase 1 milhão de pessoas que votou nas últimas legislativas, de mais de 1 milhão de pessoas que votou nas últimas legislativas, pensamos num eleitorado que é muito seduzido por este homem forte, fardado, que resolve problemas e que não está com politiquices, não é? E que veremos como é que Ventura vai gerindo esta proximidade com Gouveia e Melo, na existência de uma segunda volta que parece provável, a menos que Gouveia e Melo consiga despachar o assunto numa primeira volta. Como é que Ventura se comportará? Previsivelmente apoiará Gouveia e Melo, mas quem é que será que vai passar à segunda volta com Gouveia e Melo? Enfim, acho que há muitas questões em cima da mesa sobre isso ainda. Dizendo que Gouveia e Melo chega à segunda volta. Exato, quer dizer... Que ainda não sabemos, lá está, porque ele pode dizer os maiores disparates e ninguém conhece bem a visão política ou a visão de Gouveia e Melo. Só sabemos que ele foi muito bom gestor
do processo de vacinação. Parece-me que quanto menos ele falar, melhor para a sua candidatura, por agora, falando de Gouveia e Melo. Claro, e há muita gente, mas entretanto, o que tu dizias era interessante, e há muita gente que nos chega que foi contra o processo de vacinação, que é contra as vacinas, e portanto, talvez André Ventura tenha percebido que seria difícil para o Chega apoiar uma pessoa que esteve no processo de vacinação à frente, e que se orgulha disso. Portanto, poderemos ter aqui um revival. Exato. Acho que apesar das disso, discussões do Covid. o Chega nunca teve uma posição 100% aberta, negacionista do Covid. Há muita gente que sabemos que está ligada a essas correntes, e quer dizer, a extrema-direita em geral tem muita proximidade dessas correntes anti-ciência. Em Portugal, acho que apesar de tudo, não há um espaço tão grande ainda de negacionismo científico, negacionismo das vacinas, o que infelizmente já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Como nós bem vemos, e veremos se existirá espaço para fazer essa narrativa, sendo que, mesmo que Ventura possa vir a argumentar isso, Gouveia e Melo não deixa de ser uma figura, apesar de tudo, muito que me parece que lhe pode tirar muitos votos e que pode fazer com que a sua candidatura seja um pouco um flop. Mas para terminarmos, também dentro deste tema do populismo penal e do crime, sobre a operação do dia 19 de dezembro na Rua do Bem Formoso, da qual nós ainda não tivemos a oportunidade de falar porque tivemos 2 episódios especiais. Houve, entretanto, uma queixa à Provedora da Justiça que reuniu 700 assinaturas e pretende averiguar exatamente sobre a proporcionalidade e legitimidade desta operação que foi feita. A Rua do Bem Formoso, para quem não sabe, é no Martim Moniz, em Lisboa. É uma zona em que há muitos moradores e também muitos negócios oriundos do sul da Ásia e que tem sido uma zona frequentemente atacada e criticada por grupos xenófobos e racistas, e também pelo Chega, que é um grupo xenófobo e racista, e muitas vezes por pessoas que nunca sequer lá foram, que acham que é uma zona de enorme criminalidade e perigo e assim uma coisa, mas na verdade não é nada para quem lá foi, e nós já lá fomos, até tivemos lá as 2 há pouco tempo. É verdade. E passo para ti, Maria. O que é que tens a dizer sobre esta operação, sobre o debate que gerou? Ai, tenho tanta coisa a dizer sobre isso e acho que nós temos a ficar com pouco tempo. Mas em duas coisas rápidas. Primeiro, eu estou absolutamente perplexa pela adesão sem vergonha e muito populista do nosso primeiro-ministro ao discurso populista de extrema-direita, não é? Porque Luís Montenegro disse, que isto é fabuloso, Luís Montenegro, naquela comunicação ao país às 8 da noite, fez toda a gente achar que ele iria falar do orçamento do Estado. Pois não, era só para dizer aos portugueses, e nós falámos aqui disto na altura, era só para dizer aos portugueses que estava tudo bem, que Portugal era o 7º país mais seguro do mundo e que Luís Montenegro ia continuar esse caminho, a garantir que continuávamos nos países mais seguros do mundo, e pede também para as operações policiais serem visíveis. E isto é uma doutrina que vai contra várias pessoas dentro do PSD, desde já Fernando Negrão, que foi uma figura importante no PSD como Ministro da Justiça, que inclusivamente diz que isto é um disparate, porque este tipo de operações com muita visibilidade não combate a percepção que Luís Montenegro acha que existe de maior violência. Alimenta essa percepção. E isso, para o Chega, é óbvio, ou seja, é óbvio que o Chega vive e sobrevive dessa percepção, porque vive e sobrevive de crises percepcionadas, e portanto, quanto mais as crises existirem e quanto mais as crises se espalharem, melhor para o Chega, para o partido como o Chega. Eu não esperava isso do nosso primeiro-ministro, que quisesse aumentar esta percepção de violência. E eu acho absolutamente surreal tu ires fazer uma operação policial e encostar as pessoas à parede daquela forma, e eu acho que o próprio primeiro-ministro concorda e retraiu-se um pouco, porque quando percebeu, lá está, a percepção que isso gera na sociedade, retraiu-se. Depois um outro ponto é, eu tive fez-me alguma comichão ver pessoas muito à esquerda, acho que isto aconteceu mais à esquerda, a compararem isto com o regime nazi por uma razão simples.
quando tu comparas uma atrocidade destas com uma atrocidade muito maior, que não tem comparação, que aliás tem pouca comparação com qualquer evento histórico na nossa história recente, tu desvalorizas isto que aconteceu no Martim Moniz. Porque estás a comparar e ao mesmo tempo, sem querer, estás a desvalorizar o facto das pessoas terem sido encostadas à parede sendo inocentes, e que isto provoca um precedente enorme em que se calhar deixam de ser aquelas pessoas e aquela parede e começam a ser nós também. Basta haver uma percepção. Isto é perigoso, mas também é perigoso tu estares a comparar com o regime nazi, porque isto descaracteriza a discussão. De repente já não é sobre nada. E eu não sei se tu concordas, Leonor, isto era os meus two cents sobre isto, que eu acho que o Luís Montenegro tem que rever a sua estratégia, não funciona, aumenta a percepção de insegurança, mas eu acho que a esquerda também tem que rever a sua estratégia de combate a este tipo a este tipo de política, este tipo de política que é feita e que está cada vez mais em voga, não só à centro-direita, mas nós vemos na Alemanha ao centro-esquerda também, dando resposta à extrema-direita, e esse é o verdadeiro perigo da extrema-direita, mas a esquerda depois, a forma como responde, torna o debate estéril, porque de repente tu não consegues discutir sobre verdadeiramente o que é que aconteceu, estás a comparar com um evento horroroso, muito mais, muito pior, incomparavelmente, não é? Sim, bem, houve várias coisas que tu já aqui disseste. Eu acho que este é um óbvio caso deste do aumentar esta fogueira falaciosa que se criou de uma percepção de insegurança que não corresponde à realidade. Nós já tivemos aqui vários programas em que falámos sobre os mitos associados à imigração, e em que um dos mitos, que já foi aliás desmontado, é que a criminalidade teria aumentado nos sítios onde existem mais imigrantes, o que é mentira. Aliás, nos concelhos onde existe mais imigração, até houve em alguns um decréscimo da criminalidade violenta, por isso isto não é verdade. A Rua do Bem Formoso não é um espaço de crime, de violência, basta ir lá, basta conhecer. Isto parece uma coisa assim um bocadinho banal de se dizer, mas eu sinto que muitas das pessoas que acham que isto é um antro de violência, de facto nunca foram, não habitam a cidade, não conhecem. É uma falta de conhecimento, tanto dos dados que nos são fornecidos com frequência e que estão amplamente disponíveis em meios de comunicação social, como uma falta de conhecimento da experiência da cidade de Lisboa, que qualquer pessoa pode ter, basta sair de casa, apanhar o metro e ir até ao Martim Moniz ou ao Almirante Reis, sítio onde eu vivi, na Almirante Reis, durante a esmagadora maioria da minha vida. E dizer que acho que esta queixa é importante ter uma sociedade civil atenta, a que escrutina as operações policiais e que pergunta qual é a legitimidade de uma operação que, por nenhuma razão até agora muito pertinente, encosta dezenas de pessoas à parede de forma totalmente sinistra. E aproveito também para dizer que no dia 11 de janeiro, às 3 da tarde, na Alameda, existirá uma manifestação sob o mote "Não nos encostem à parede", e eu gostava de convidar as pessoas que nos ouvem a participar nela. Penso que é importante, exatamente contra esta falsa percepção de segurança, que é de insegurança associada à imigração, que é na verdade uma ideia muito xenófoba e racista, e também para combater esta forma como o PSD no fundo se tem tentado colar ao discurso da extrema-direita, navegar nele, tanto ao nível do governo como também ao nível da Câmara Municipal de Lisboa, alegando um combate a uma insegurança que não é real, mas a uma percepção de insegurança, ou seja, combater uma percepção de insegurança, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido nenhum, é um círculo vicioso. Agora, dizer também que percebo também o que a Maria disse, eu não acho, eu de facto posso ter estado desatenta, mas eu não vi a comparação ao nazismo. Vi algumas pessoas, como por exemplo o Mário Tomé, a chamar a atenção para estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril, somos um país em que se acabou com o fascismo, em que não faz sentido encostar cidadãos à parede, e não faz sentido vermos estas imagens, e são muito marcantes, e imagino eu também para quem viveu o Estado Novo e a ditadura, de repente ver estas imagens, mas acho que, como é evidente, não faz sentido comparar ao nazismo. Acho que até é um desfavor que se faz ao argumento. E também acho que há uma grande tendência, da qual eu não sou fã, não sei se já mencionei isto em algum dos nossos episódios, de comparar tudo ao nazismo. Tudo, isto parece o Hitler, foi assim que o Hitler chegou ao poder. Quer dizer, enfim, não é preciso compararmos tudo ao nazismo, não é preciso comparar uma coisa ao nazismo para ela ter de ser má. Podemos também falar das dezenas de milhões de mortos no continente africano,
durante a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, vítimas da política de ocupação efetiva das potências coloniais europeias. Quer dizer, o nazismo não tem de ser a coisa a que nós comparamos uma coisa quando queremos dizer que ela é má. Podemos dizer que é um atentado aos direitos humanos, que é uma violência, que é racismo, sem ter de comparar àquilo. Acho que é um desfavor que se faz a algum argumento e é uma banalização das coisas que enfim, que não faz sentido. Não sou fã e nisso estou de acordo com a Maria. E como o nosso e como o nosso programa já vai longo, apesar de sermos só as duas, passo de volta para ti, para as nossas usuais recomendações. Bom, a minha recomendação desta semana é um livro de poesia que eu gosto muito e que tenho na minha mesinha de cabeceira e que ando a reler nestes últimos dias, que é um livro da Mara Becker, que se chama Canção da Ruída. É publicado pela Assírio Alvi, creio que foi em 2023 a primeira publicação, e é um livro muito bonito, acho que muito bem, não é o único livro que eu gosto dela, mas é particularmente bom, e eu recomendo, sim, se pudesse recomendar mais vezes, recomendava. Tem-se tornado uma das minhas poetas preferidas nos últimos tempos, para agora, e portanto é a minha recomendação. E a tua, Leonor? Eu gostava de recomendar um filme que está agora no cinema, que se chama Tudo que Imaginamos como Luz. É uma longa-metragem de drama de 2024 que foi escrito e realizado por uma cineasta indiana chamada Payal Kapadia. Na verdade, peço desculpa, provavelmente estou a dizer o nome mal. Ganhou o Grand Prix em Cannes este ano e é sobre duas enfermeiras que vivem em Mumbai. São jovens, são colegas de casa e que lidam com a pobreza, o trabalho mal pago, sobretudo com questões de amor. Uma delas teve um casamento arranjado quando era jovem e o marido partiu para a Alemanha e nunca mais lhe deu sinal de vida, e ela, apesar de se sentir interessada por um médico que conheceu, sente-se presa a um casamento com o qual na verdade já não tem nenhuma ligação. E a outra jovem, elas são as duas hindus, e a outra jovem apaixona-se por um jovem muçulmano e também trata um bocadinho esta questão destas tensões religiosas na Índia. Eu acho que é um filme muito, muito simples em si, a história muito bonito, enfim, e que eu não sou de todo uma especialista em política e história da Índia, e sinto que é um filme que nos abre a curiosidade para saber mais sobre o país mais populoso do mundo, com tantas tensões étnicas e raciais, e bem, recomendo muito a quem nos ouve também, porque é um filme sobre duas mulheres e sobre a vida de duas mulheres tão distantes das nossas, mas ao mesmo tempo em algumas coisas tão próximas. Chegámos assim ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site da SIC e do Expresso. Até à próxima semana.